espetáculo comece, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e preparou esse dia para falar conosco, ó Deus. Preparou esta conferência e nós sabemos que tudo está em Tuas mãos, Senhor, porque nada foge do Teu controle, ó Pai. Nós estamos aqui a ouvir a Sua palavra, Senhor, mas nós sabemos que há outras nações nesse exato momento que estão em guerra, Senhor, como a Rússia e a Ucrânia, e nós, como a Tua igreja, clamamos que o Senhor guarde aquelas vidas, ó Pai, que o Senhor cumpra os Teus propósitos, ó Deus, que o inimigo não venha poder para destruir, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, e em Ti nós confiamos. Por isso nós apresentamos a vida dos presidentes, ó Pai, que estão envolvidos neste conflito. Senhor, que o Senhor ministre e cumpra a Tua vontade, Senhor. Por isso, ó Pai, nós levantamos um clamor por todas aquelas vidas, ó Pai, que estão passando por aquele conflito. Que a graça do Senhor alcance os corações, que o Teu Espírito Santo opere poderosamente sobre essas nações, ó Deus. Nós confiamos no Teu poder e na Tua graça, Senhor. Assim nós iniciamos a conferência e nós apresentamos diante de Ti, Senhor. Tudo, Pai, tudo que foi feito desse momento para trás e desse momento para frente, sempre, ó Deus, foi para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai. Pai, que o Senhor possa receber, ó Deus, tudo em Tua presença. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, para agir, para falar, para ministrar, para transformar, para curar, Senhor, para libertar, para operar como o Senhor desejar, Jesus. Assim nós Te damos toda a autoridade, Senhor. Nós Te glorificamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Vocês podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Recado. Opa! Vocês viram? Tem um pessoal preparado aí. Irmãos, recados muito breve. Os irmãos podem se assentar. Hoje, de fato, na abertura da conferência, nós temos um espetáculo de dança com teatro. Como vocês puderam observar, tem todo um cenário montado. No corredor há algumas peças por aí. O que é importante, eu queria pedir a ajuda de vocês. O espetáculo, ele contempla que a equipe que está fazendo as danças e os teatros, eles vão passar entre os corredores. Eles vão usar essa região aqui da frente. Então, eu peço por gentileza, principalmente para os pais, que segurem as crianças. Lógico, se você tiver necessidade de ir no banheiro e beber uma água, tudo bem. Se puder evitar, se puder aguentar segurar, ajuda a gente também. Mas tenta não ficar aglomerado nessa frente, nem nos corredores e nem lá atrás no fundo, tá bom? Para que eles possam executar o espetáculo com tranquilidade. Amém? Vamos lá? Vocês estão preparados ou não? Glória a Deus, Deus abençoe, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Ele vem como um rei de todas as coisas, como leão. Ele virá estabelecer justiça e governará em retidão. Ele cobrará o sangue dos seus santos, mortos por amor ao seu nome. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima e removerá toda dor. Nunca mais haverá pranto, pois as primeiras coisas terão passado. Seremos governados por aquele que se fez sacrifício em nosso lugar, que entregou-se voluntariamente à morte para que sua noiva pudesse viver. O que é pleno Deus e pleno homem, o Cordeiro que venceu todas as coisas.
o homem mais manso e humilde que a terra já conheceu, mas que possui maior poder e autoridade. Esse será o nosso rei. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Marcos 13, 26 e 27. Se você conhece, canta comigo. Desejo o dia em que verei o rei, vestes de linho brilhante vestir. Meu coração se alegra em saber que o Cordeiro já está por vir. Ele vem, o casamento está chegando e eu sei. Dele veio o amor.
Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15.
era perfeita aos seus olhos, sem mancha. Era perfeita aos seus olhos, sem mancha ou culpa, vestida e adornada das mais belas joias, com uma beleza única, afinal, era totalmente dirigida por ele. Porém, o orgulho, ambição e distração tentou roubar o privilégio de casar com ele. Suja, culpada, por vezes comparada à prostituta, sendo usada e desprezada por homens, mas nunca abandonada ou esquecida pelo noivo. Quem somos nós para um Deus tão perfeito e fiel fazer um relacionamento de aliança? O futuro é brilhante, porque nele Cristo vem buscar a sua noiva, e ela não estará afogada na lama dos seus pecados, mas pronta e vestida para o grande banquete. Por mais que pareça impossível aos nossos olhos, Jesus virá buscar e se casará com uma igreja gloriosa. Não somente isso, mas essa igreja será encontrada fiel e amadurecida, porque Ele mesmo vai garantir que isso aconteça. O amado de nossas almas jamais anulará a aliança que Ele fez com sua noiva, porque tem o ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, pois vos prometi em casamento a um único marido, que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. 2 Coríntios 11, 2. Já ouço a voz do meu amado, ele vem, já vem saltando sobre os montes, ele vem, já ouço a voz do meu amado, ele vem, já vem saltando sobre os montes, ele vem, vamos! A voz do meu amado, ele vem,
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, do 1 ao 4.
Há mais de 2000 anos, ansiamos pela volta daquele que nos amou primeiro. Diante de tudo o que estamos vivendo e em face do que ainda vamos viver, desejar a volta de Jesus tem que ser um dos nossos maiores anseios. Afinal, Jesus retornará para a igreja que o espera, e esse retorno está cada vez mais palpável. Mas como nos preparar com vestes imaculadas para encontrar o noivo? Como manter o caráter da igreja dos últimos dias como o caráter de Jesus? A igreja precisa estar como uma noiva adornada, que não deixou faltar o óleo em todo o tempo que esteve à espera do seu amado, sobretudo como parte desta igreja que o aguarda, que possamos olhar nos olhos de Jesus e entender muito mais sobre o amor perfeito que emana dele. Para aclamarmos Maranata, devemos nos preparar para antes do fim. Apego. Sim, somos muito apegados. Apegados ao que os outros falarão à nossa imagem, ao nosso status e ao nosso sucesso. Sem perceber, nos tornamos reféns de correntes de plástico, prisões invisíveis e corremos atrás do vento, do que é passageiro. Pensamos que o que temos financeiramente nos define, que a nossa reputação é a coisa mais importante, que o nosso sucesso ministerial ou profissional é tudo o que precisamos nessa vida. Que se somos solteiros, divorciados ou viúvos, que somos incompletos. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Efésios 4:17.
quão perdidos estamos nessa correria da vida, pensando que vamos levar algo daqui para o céu. Perturbe-nos, Senhor, quando, com a abundância de coisas que possuímos, perdemos nossa sede pelas águas da vida. Tendo se apaixonado pela vida, deixamos de sonhar com a eternidade, e em nossos esforços para construir uma nova terra, permitimos nossa visão do novo céu se escurecer. Ansiamos por um coração peregrino. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Minha alma veio do céu e de saudade quer voltar. E às vezes essa saudade aperta. Estou longe de casa há tanto tempo, e com o tempo se aprende. Tão inútil é o orgulho, passageiro é o mundo. E que importância tem os medos, se serão irrelevantes com o tempo. Viver é só o ensaio de uma vida eterna. Nesta vida eu nada ganho, meu vazio é do teu tamanho. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Saudade do que nunca vi, vontade do que nunca senti. Porque pararam de falar do céu. Estamos pensando muito nesta vida daqui. Você não me deu asas, pois sabia que aqui eu não iria ficar. Ao conhecer as coisas lá do alto, pra terra não se quer mais olhar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Eu só queria voar, tudo pra trás deixar. Só você sabe cuidar tão bem de mim. Só você me
O fruto do apego das coisas terrenas é revelado quando nos preparamos mais para essa vida do que para a vinda de Cristo. Quando perdemos noites de sono pensando mais no que queremos do que na vontade perfeita do Pai. Quando esquecemos de amar o próximo, pois estamos muito preocupados em construir nossos castelos. Cristo espera uma noiva preparada, uma noiva que anseia ser cheia de Cristo, uma noiva que deseja se esvaziar desse mundo, uma noiva que deseja abrir um espaço abundante para Cristo em seu coração. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando. Vamos dançar, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Pode morar aqui, pode morar
estão só te esperando. Vem, vamos dançar. Que possamos ser a geração que bate insistentemente à porta e que cumpre a tarefa de encher as taças de ouro com incenso, até que o Senhor venha com a sua justiça. Que Deus não permita que estejamos distraídos a ponto de negligenciarmos a nossa responsabilidade de viver em santidade, enquanto aguardamos e apressamos o seu retorno. Haverá um dia que ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades, suas promessas.
O dia do retorno de Cristo está chegando, e em meio a gritos de Maranata, em meio a uma geração que bate insistentemente à porta, em meio a uma geração que conhece a Cristo, há uma geração necessitada por algo ou alguém. Sabemos que sem Cristo somos fracos, sensíveis, carentes e insatisfeitos, perambulamos por aí ansiando por algo que não conseguimos alcançar. E o que ocupa esse vazio? Qual sua necessidade no momento? Você está precisando de ajuda? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mateus 25, do 35 ao 36. Tantos filhos longe dos pais, procurando um lugar, buscando abrigo. Tantos lares a sofrer, esperanças lançadas pelo chão por falhas. Essa é uma emergência. Os santos choram por salvação, por aqueles que perdidos estão. Nosso clamor é pra que voltem. Nosso clamor é pra que voltem. Que teus filhos estendam as mãos pra alcançar o que está ao chão. Eu os levarei de volta. Eu os levarei de volta a ti. Oh, tanto ódio em todo lugar, até os altares se esquecerão do amor. Preciso ver essa geração prostrada, desesperada por tua glória. Essa é uma emergência. Os santos choram por salvação, por aqueles que
está pronto para atender esse chamado? Quem está pronto para atender esse chamado? Pecado, estende as mãos, filhos, quem Deus está. Deus quer de fato é que entendamos o que significa a realidade da missão. Nós existimos para afetar o mundo lá fora. A igreja existe para o mundo. Cristo deixou na terra apenas o seu corpo, a igreja, e é Cristo, através da igreja, que faz a diferença no mundo. Todos nós somos chamados para a missão dele. Somos chamados a servir o corpo. Não há categorias, então saiba, ninguém está no camarote apenas assistindo, pois todos estão envolvidos de alguma forma. Deus usa tudo aquilo que aprendemos, sendo assim, precisamos aprender tudo o que for possível e nos preparar bem para que o nome de Deus seja espalhado por todas as nações. As correntes que te seguram, que te trazem medo, que roubam sua alegria do hoje são efêmeras. Se liberte hoje delas. Entenda que seu propósito não é só ganhar o que essa vida passageira te oferece. Você nasceu para a eternidade. E que essa revelação entre em seu coração. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas há algo da parte de Deus para nós durante esses dias. Nós marcamos a conferência muito antes de tudo que tem acontecido por esses dias. Mas, evidentemente, os sinais, eles são escatológicos. O nosso Senhor Jesus está voltando. Eu queria que você fizesse uma breve reflexão. Tivemos várias encenações aqui. Sabe aquela pessoa que você tanto se importa? Será que ela já tem Jesus? Aquela pessoa talvez que mora debaixo do mesmo teto que você. Será que nós temos vivido como se hoje fosse realmente o último dia? Eu te pergunto, como está o seu coração nessa noite? Se como aqui durante a encenação, as trombetas soassem agora, você tem convicção de que você foi chamado por Deus? Você tem convicção de que você viveu
a melhor vida que podia viver enquanto esteve aqui? As pessoas que estiveram à sua volta foram impactadas pelo mesmo poder que emanou lá da cruz do Calvário? Será que nós temos sido a igreja que precisamos ser para esses últimos dias? A ideia é gerar um despertamento na igreja. Eu gostaria que você se colocasse de pé em seu lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu sei, meus irmãos, que todos nós temos batalhas, todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos adversidades. Mas no fundo, o que realmente importa é que no último dia nós estejamos com Ele. Porque afinal de contas, eu sei que essa conversa ela tem um teor pesado. Mas afinal de contas, quando o último dia chegar, aquilo que foi feito, foi feito. E o que não foi feito, não se fará mais. Aquilo que precisava ser dito, não será mais possível. Aquilo que poderia ter sido alcançado, não poderá mais. Mas hoje não é o último dia, aparentemente. E eu vejo como uma forma de Deus olhar para mim e para você e reforçar uma coisa. Há algo lindo, irmãos, na Bíblia. Antes que Deus formasse Adão e Eva, eu até aprendi recentemente isso com um pastor que eu fui pregar na igreja dele. E isso ficou no meu coração. Pastor Marcos. Ele disse a seguinte frase. É interessante que antes de Deus criar Adão e Eva, primeiro Ele preparou um lugar, que era o Jardim do Éden. Antes de Deus tirar o povo do Egito, Deus já estava preparando uma nova Canaã. E a verdade é que Ele disse assim, que Ele iria e que Ele prepararia um lugar para nós. Ele já foi. Você tem um lugar preparado por Deus no céu. Ele te pertence. Mas Ele não só te pertence. Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da criação, ou seja, todas as coisas que foram criadas têm uma expectativa. E continua o versículo dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E eu quero te perguntar, há algum filho de Deus aqui nessa noite? Amém. Há um mundo lá fora aguardando a sua revelação. Sabe qual revelação você precisa dar? Aquela mesma que impactou a sua vida. Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e te deu uma nova chance, que tem te curado, que tem te fortalecido ao longo dos dias. Mas, irmãos, nós somos a igreja de Jesus e há muito mais ao que fazer. O último dia não chegou e nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor para cumprir o chamado do último dia. E a pergunta é, você está disposto? Jesus pode contar com você? Será que a sua casa pode ser um lugar de célula? Onde a palavra é pregada? Será que as palavras que saem da sua boca edificam as vidas que estão à sua volta? Eu creio que o Senhor preparou esses dias que nós vamos passar aqui na conferência para resgatar, como o pastor teve uma direção de Deus, muitas coisas em nosso coração. Deus quer resgatar a fé, o amor, a paixão, o poder, a unção. Irmãos, foi maravilhoso, não sei vocês, mas vocês se maravilham quando vocês leem a palavra de Deus e vê o que Deus fez através de Moisés, de Eliseu, de Elias, através das grandes mulheres de Deus como Esther, que se levantaram e foram usadas por Deus. Sabe o que eu quero dizer? Presta atenção. Eliseu, Moisés, Elias, todas as pessoas foram uma bênção, mas o tempo deles passaram. Você é a igreja do hoje. Você é o Moisés de hoje. Você é o Elias de hoje. Vocês são os discípulos de hoje. E o que nós temos feito com a grande comissão que nos pertence? Eu quero dizer que nesses dias, o Senhor, Ele quer nos encher do Espírito Santo. Ele quer trazer um despertamento no nosso coração. Ele quer revestir a sua vida se você está cansado, porque nós temos um Deus poderoso para isso. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que possamos fazer uma oração.
com seus olhos fechados, eu quero que você responda para Cristo. O Senhor pode contar com você? Quais são suas dificuldades? Deus é poderoso para transformar, para encher, para curar, para libertar. E Deus está te chamando nessa noite para fazer parte de tudo aquilo que Ele vai fazer. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós vimos uma encenação através desse espetáculo, ó Pai, dos últimos dias. E como diz em Tua palavra, Senhor, de que 2 estarão deitados na cama, e as trombetas soarão, e um subirá e o outro não. A Tua palavra diz sobre as 10 virgens, que 5 estavam preparadas para a volta do Senhor, e 5 não estavam, Senhor. A Tua palavra diz, ó Deus, que naquele dia muitos chegarão no céu e vão dizer: Senhor, em Teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas o Senhor dirá: não vos conheço. Senhor, o nosso clamor nessa noite é para que o Senhor possa alcançar o nosso coração. Traz, Senhor, arrependimento, ó Pai. Nos desperta como a Tua igreja, Senhor. E como diz a Tua palavra, Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos encher para cumprir a Tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, por tudo o que aconteceu até aqui, ó Deus. Mas que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossos corações, que o Senhor continue trabalhando em nossa mente, nos levantando, nos despertando, ó Pai, nos chamando, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem a fazer nesses últimos dias. Não nos deixe dispersos, Senhor, mas que nós, como igreja do Senhor, possamos nos arrepender, possamos voltar os nossos olhos para Ti, voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa, Senhor, e parar de olhar simplesmente para a nossa própria vida e entender que nós pertencemos a um corpo que está se preparando para o dia do casamento, Senhor. Por isso, Espírito Santo, eu oro nessa noite, que o Senhor possa tocar cada coração com o Teu poder, ó Pai, com a Tua presença, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas há uma certeza no meu coração, que nós estamos tendo uma oportunidade singular do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai transformar muita coisa em nossas vidas nesses dias, amém? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Nós começamos a nossa conferência hoje. Amanhã a gente tem uma agenda cheia. Às 10 horas da manhã, nós temos a nossa primeira ministração aqui. Às 2 horas da tarde, o pastor Reginaldo vai estar ministrando para nós. À noite nós temos o Dunamis, que é o Victor Valente, vai estar com a banda aqui, eles vão ministrar também. No domingo, pela manhã, teremos o pessoal da F-Hope aqui, o pastor Vinícius, a pastora Amy, junto com a banda, vai estar também fazendo louvor e ministrando a palavra. Domingo à tarde, se você tem curiosidade sobre como será o fim, o pastor Júnior dará uma aula para nós de como vai ser os últimos dias. Acho extremamente interessante nós, como igreja, sabermos isso. E nós fechamos a conferência no domingo à noite com desenvolvendo a vida espiritual com o pastor Júnior. Amém? Não esqueçam de participar, se programem, né? Se preparem para aquilo que Deus vai fazer. Venham com o coração aberto, venham com o coração desejoso. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos lá atrás preparado uma cantina, tem alguns salgados, se vocês estiverem com fome, tem alguns chocolates, tem algumas coisas lá, os irmãos podem usufruir da cantina sem nenhum problema, tá bom? Os irmãos, Deus abençoe, glória a Deus por todos que estão aqui, e eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos, e nós irmos para casa para amanhã, Deus tem muito mais, amém? Pai, nós te agradecemos, Jesus,
Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus. Pode parecer loucura, Senhor, falar a respeito desse assunto dos últimos dias, mas nós sabemos, ó Deus, de que nós precisamos estar preparados, Senhor, que nós precisamos estar com o nosso coração diante de Ti. Por isso, Senhor, nós nos colocamos aqui em Tua presença para ouvir a Tua voz, Pai, para que o Espírito Santo possa agir em nosso coração e que nós possamos voltar os nossos olhos para o Senhor, ó Deus. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por essa noite. Leva, Senhor, os teus filhos em paz para casa, Senhor, que tenham uma noite de descanso, para que eles possam estar aqui preparados para tudo aquilo que o Senhor fará durante os dias dessa conferência. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cumprimenta a pessoa do seu lado.